Sejam bem-vindos ao seu último ano de vestibular. Eu me chamo Newton e estou aqui no primeiro Podvest. É um prazer estar aqui. Queria dar bom dia aí pro Yuri. Bom dia, bom dia, bom dia. Queria dar bom dia também pro Lucas, que tá ali trabalhando. Feliz Natal para quem tá aí vendo no Natal. Feliz Ano Novo para quem já tá em 2026. E nesse primeiro Podvest a gente vai falar sobre vários assuntos. Vamos falar sobre rotina. Vamos falar sobre vestibular, falar sobre carreira, sobre vida dentro da faculdade, tá bom? E eu queria que você, que está acompanhando a gente agora no Instagram da Bestseller, mandasse a sua dúvida que a gente vai responder daqui a pouco, tá bom? E quem está vendo no Instagram, vai sair esse programa no YouTube depois, tá? E vamos lá, né? Vamos lá que a gente tem uma lista grande aqui de coisas pra gente bater um papo. E a pauta de hoje é uma pauta que muita gente manda pra mim lá no Insta da Bestseller, que é se dá pra passar no vestibular em um ano. Yuri, tu acha que dá pra passar em um ano? Rapaz, eu acho que depende do esforço do cabo, viu? Eu acho que depende também do vestibular. O cara que quer passar no ITA em um ano, é difícil, cara. Eu tive poucos alunos que passaram no ITA em um ano de estudo, viu? Mas tu acha que ele consegue? Se a pessoa tiver um bom material, um bom acompanhamento e ela começar cedo, ela consegue. Aí é que tá, olha só. O cara que passa no vestibular do ITA em um ano, ele não passou em um ano. Ele teve um ensino médio muito forte. Ele começou uma preparação com Olimpíadas Científicas muito cedo. Fez uma base muito boa, né? Fez uma base boa. É injusto você falar que ele passou em um ano, porque muitas vezes ele tenta o ITA no primeiro ano do segundo médio. Cara, as pessoas estão colocando, os coordenadores estão colocando os alunos para fazer o ITA no nono ano. Você vê, antes você achava um absurdo o cara passar na primeira fase do ITA, ou chegar perto de passar no ITA, estando no primeiro ano do ensino médio, segundo ano do ensino médio. Hoje tem cara que passa no nono ano, na primeira fase. Isso é um absurdo. As pessoas, elas tendem a aprender, quanto mais jovens elas são, mais fácil é aprender, né? Então, quando você estimula um jovem a estudar em alto nível desde os 10, 11, 12 anos, ele aprende muito mais fácil do que uma pessoa que tem 22, 23, que já está com um bocado de trauma na cabeça, né? Então, é por isso que você vê pessoas muito jovens passando, e isso gera uma comparação, é inevitável, né? Você olhar para a sua trajetória, poxa, eu estou tentando o ITA 4, 3 anos, e aí vem um cara de 14 anos e passa no ITA no primeiro ano do ensino médio, no segundo ano do ensino médio e no terceiro ano do ensino médio. Aí como é que eu disputo com isso? Mas ele passando antecipadamente, ele pode cursar? Ele tem duas opções. Ou ele tenta de novo no ano seguinte, que ele vai passar de novo, ou ele faz uma prova de conclusão do ensino médio. O cursinho passa ali todas as provas meio que para entregar um certificado. O MEC exige que entrar na faculdade, você tem que ter o certificado de conclusão do ensino médio. Então ele pode fazer, sei lá, uma prova ali do Enem. Eu, quando eu estava no cursinho, por exemplo, todo mundo que é de turma ITA sabe que o foco maior é física, matemática, química, português, inglês e redação. Então, a gente tinha que fazer umas provas do Enem, um simulado do Enem de Biologia, História e Geografia, só para cumprir tabela, entendeu? Então, a gente tem que ter essa nota lá para entregar para o MEC e falar, ó, a gente está ensinando Biologia, História e Geografia. Mesmo não tendo no vestibular dele, a gente está ensinando. Então, o aluno que passa no primeiro, segundo ano, ele tem a opção de entrar e ele precisaria fazer essas provinhas. O colégio passou uma prova lá para ele, que seria a prova de todo o conteúdo do ensino médio, digamos assim, sabe? Só que, cara, pra ser sincero, olhando os meus amigos que passaram muito cedo, passaram com 15 anos, não é uma experiência boa não, sabe? A pessoa entra muito jovem na faculdade e ela acaba não aproveitando tanto. Eu vi amigos meus falando isso pra mim. Amigos meus que passaram de primeira, junto comigo que passei de terceira tentativa, e eles falavam assim, cara, eu sinto que eu entrei muito jovem na faculdade. E eu entrei sem tanta maturidade. Então o cara entra jovem, ele fica abismado com aquilo. Ele não tem aquela maturidade de se dedicar à faculdade, de buscar um estágio, porque ele ainda está naquela fase do futebol novela, né? Tipo, do Eduardo e Mônica, né? De ficar curtindo ali, vendo série. Então eu via que essas pessoas muito jovens, elas não socializavam tanto. Elas ficavam mais no quarto, vendo anime o dia todo, jogando o LOLzinho. Então, eu acho que tem a idade certa para você entrar. Eu diria que uma idade boa para você entrar no ITA é com uns 20, 21 anos. Se bem que
As pessoas que entravam com 23, na idade limite, elas aproveitavam até mais a faculdade, porque elas tinham muita maturidade. Eu tive um amigo que ele entrou com 23, o Obama, ele está na Força Aérea hoje. O nome dele realmente é Obama? Não, é Philip, né? Mas é porque lá todo mundo se chama de apelido, né? Entendi. Então, o Obama, ele entrou com 23 anos. E eu percebia que ele tinha muito mais maturidade que todo mundo da turma. Ele não era o cara mais inteligente. Ele tinha até uma certa dificuldade, mas ele tirava as melhores notas, né? Tipo, como assim ele não era o mais inteligente e tirava as melhores notas? Porque ele demorava muito para aprender, o pessoal ficava com raiva, que ele perguntava muito durante a aula, mas ele dizia sempre para mim, ô Paga, meu apelido era Paga, ô Paga, eu sei que eu tenho mais dificuldade para aprender, então eu não posso ficar aqui conversando com vocês, porque eu sei que se eu não pegar firme desde a primeira semana, eu não vou dar conta. Lá no ITA, o bimestre é dividido em 8 semanas, né? Então, primeira, segunda, terceira e quarta, a gente fica fazendo muito relatório, fica mais engajado nas iniciativas, que é aerodesign, rocket design, Baja. E aí, quando tá nas últimas semanas, quinta e sexta, já tem trabalho para entregar. E a maioria das provas é feita na sétima e na oitava. Tanto que lá no grupo do ITA, a gente tem muitas tretas famosas, né, dos alunos que têm brigas entre si. E essas brigas, historicamente, sempre acontecem na oitava semana, que é quando os nervos estão à flor da pele. A coordenação do ITA já sabe. Então, quando tem alguma treta de aluno querendo mudar de quarto, que brigou com o amigo e, não sei quem, roubou minha fruta, pegou minha comida, comeu minha comida, não sei o que e tal, roubou minha roupa, ou não sei o que. Tretas bestas. Você fala assim, pô, mano, os caras estão brigando por causa da temperatura do ar-condicionado, porque o outro pegou a comida dele da geladeira, o outro deixa tudo bagunçado. Oitava semana, quando tá tendo as provas e tá todo mundo dormindo pouco, sabe? Então, o Obama sempre falava, cara, eu vou lá, vou estudar. Aí a gente dizia, pô, cara, mas ficando um pouquinho e tal, tinha a hora do cafezinho, né? Quando dava umas 2 da manhã, a gente tinha que ir lá fazer um cafezinho. Aí, o que era para ser uns 15 minutinhos, durava 1 hora e meia, e o Obama falava, não, vou lá estudar. Não, pô, fica aí. Porque é ruim, né? Quando um cara sai, você fala, pô, mano, tenho que estudar também. Ele não é porque eu tenho realmente muita dificuldade, se eu não começar cedo, eu não consigo. Então, ele aproveitou muito bem a graduação, tirou ótimas notas, ele é aspirante e ele tem uma carreira aí brilhante. Já entrevistei ele uma vez, vou chamar ele para entrevistar ele aqui. Tem notícia dele hoje? Tenho, ele está trabalhando agora em São José. Eu falei com ele semana passada, ele conseguiu se mudar para São José dos Campos. Porque quando você sai do ITA, dependendo da sua nota, você escolhe o lugar que você quer ir, né? Quem tem a maior nota tem prioridade. Aí eles falam, qual é a sua especialidade? Engenharia mecânica. Engenharia, no caso dele, era aeronáutica, mecânica. Você tem a opção de ir para Água Santa, tem a opção de ir para Brasília, Rio de Janeiro. Aí ele escolheu ir para São Paulo, que era mais perto de onde ele morava. Ele é de Osasco. Mas aí, com o tempo, né, ele foi vendo que lá não era tão bom, que era melhor em São José dos Campos. São José dos Campos é o melhor lugar, porque tem o ITA, tem o DCT, com exceção de algumas pessoas que, por exemplo, o Senna era um outro amigo meu, que ele era militar, ele morava em Brasília. Aí ele queria ir para Brasília, foi para Brasília. E depois ele passou no concurso do TCU. Inclusive, isso é uma coisa que as pessoas fazem muito, sabia? Quando elas estão no ITA, elas entram como militar porque você sai de lá ganhando o salário de 12 mil para trabalhar 8 horas por dia e na sexta-feira é meio expediente. E aí, o que acontece? Muito tempo livre, dinheiro no bolso, eles podem estudar para concursos que pagam muito, como o TCU, como auditoria fiscal. Então, ele passou no TCU depois de 2 anos estudando e ele deve estar ganhando lá perto dos 30 mil. E aí ele saiu da FAB, né? Então, muita gente faz esse caminho, né? Entra no ITA para se dedicar a concursos de nível superior, concursos até mais difíceis do que o ITA, tá? Então, dá para passar em 1 ano no ITA? Dá, mas talvez você não consiga por causa do seu ensino médio. Então, às vezes, vai além da sua capacidade e você não pode se achar uma pessoa ruim, se achar uma pessoa incapaz ou desistir. No final, eu vou falar se vale a pena você tentar 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos, como tive amigo que tentou 6 anos. Um amigo meu, ele tentou 5 anos e ontem ele postou a foto na formatura. E eu fiquei muito feliz por ele, o Popoto.
Engraçado, a gente tinha um grupo, eram 3 pessoas. Eu, o Lasanha e o Popoto. E a gente tinha aula com o Renato Brito, lá no Ari. E eu e o Lasanha passamos na T19, em 2014 para 2015. O Popoto passou 5 anos depois, se eu não me engano. Ele se formou esse ano. Ele passou em 2020, foi 5 anos depois, se formou agora em 2025. E ele está muito realizado. Ele está muito realizado, se formou. E ele é um cara incrível. Então, às vezes, você não está preparado ainda, você não tem a maturidade, você tem um conhecimento para passar, mas você não tem a maturidade. E o importante não é nem você entrar na faculdade com conhecimento, é você entrar na faculdade com essa noção de disciplina, de organização, de, sabe, aprender a organizar a sua rotina mesmo. Então, aqui, do 0 à aprovação em 1 ano. No ITA, a gente sabe que é bem difícil, não é impossível, mas é bem difícil. E nas outras faculdades militares? E na SpaceX, e na AFA, e na EFON? Será que dá para passar em 1 ano? Olha, se você utilizar esses livros aqui, você passa. Porque eu tive alunos que passaram na EFON estudando 6 meses. Sem exagero, vindo direto de um ensino médio cru. Um ensino médio tradicional. Um ensino médio onde eles fizeram ali num colégio particular, que não era ruim, mas também não era nível ITA, não era nível militar. E o que eles fizeram? Fizeram a base com os livros que vocês já conhecem, os livros base, os livros tradicionais, e depois que eles iam terminando esses tópicos da física, Feltre, Aref, eles foram pegando os livros de aprofundamento. Hoje em dia, você passar na EFON, que é o concurso que está em 3º lugar, digamos assim, ITA em 1º, IME em 2º e EFON em 3º, em nível de dificuldade. Você tem que mirar no ITA. As questões da EFON não são simples. As questões da EFON estão chegando no nível de dificuldade semelhante à do ITA. E se você não mira no ITA, você mira nas questões antigas da EFON, você acaba se preparando no nível abaixo, porque a prova está aumentando de nível. Então, as questões antigas já não são parâmetro. A gente pode dizer que o IME está na mesma prateleira que o ITA em dificuldade? Em dificuldade? Sim, eu diria que sim, porque o IME tem algumas provas que são mais difíceis e outras que são mais fáceis. Por exemplo, a matemática do IME ainda é mais difícil que a do ITA. O ITA está aumentando o nível de matemática, mas o IME ainda tem a matemática mais difícil. A física do ITA é mais difícil porque é uma física que ela se aprofunda mais e ela é mais criativa. O IME tem uma física que é mais trabalhosa. Então você olha uma questão do IME, ela te assusta porque ela é grande, mas nada mais é do que uma mistura de assuntos que quando você faz com calma, você consegue resolver. Então aqueles 24 minutos que você tem para fazer a questão, se você fizer com calma, vai sair bonitinho. Mas no ITA não, as questões às vezes exigem uma sacada do bolso. Então é por esse motivo que eu considero a física do ITA mais difícil. Eu considero a química do IME e do ITA pau a pau. Porque o ITA, ele explora mais o lado da físico-química. O IME explora mais o lado da orgânica. Né? Mas as duas provas são muito difíceis. Né? Eu diria que são semelhantes. Português e inglês é mais difícil no IME. Redação é mais difícil no ITA. Então, por esse motivo, as duas provas têm uma semelhança parecida, mas eu ainda acho o ITA um pouco mais difícil, por causa dessa criatividade. Você acha muitas questões do IME em livros, mas do ITA, em física, a maioria das questões são criadas. Teve uma questão em 2023 que está aqui nesse livro, que é uma questão de um plano inclinado, do bloquinho deslizando. Então, você encontra muitas questões que caem na prova em livros como os do professor Renato Brito. Foi uma questão no estilo bloco, plano inclinado e referencial não inercial. Fora os livros tradicionais que são obrigação de todo vestibulando do IME ITA, né, Saraiva e Caio Guimarães. Caio Guimarães se formou no ITA, até onde eu sei ele estava trabalhando numa consultoria. E o legal é que ele foi para essa área de consultoria estratégica, mercado financeiro, mas ele escreveu um livro de matemática. E é um livro muito bom, um livro que até hoje ele é muito moderno
e ele é muito assertivo quando se trata de ITA e IME, né? Então, para você passar no vestibular militar, como a EFON, como a AFA, como a SpaceX, você consegue em menos de um ano até. Então, digamos que você saiu de um ensino médio fraco e você começou a se preparar agora. A gente está em dezembro, a prova vai ser em agosto do ano que vem. Você tem condição de passar. Porque você não vai passar na primeira lista, mas você passa na segunda. A primeira lista geralmente é quem vai para o ITA, e é por isso que eles chamam tanta gente. Então, muitos amigos meus passaram na EFON, na segunda lista, e a lista roda tanto porque tem gente que não passa no teste físico, tem gente que acaba indo para o ITA e para o IME, e aí é por isso que vão surgindo vagas para quem quer passar na EFON, mas não passou tão bem. Então você consegue sim, em um ano, passar na EFON, na AFA e na SpaceX, mas não acho que isso é fácil. E também não se frustre se você não passar em um ano, porque como eu disse, tem uma conjuntura de fatores. O que na tua opinião, Yuri, tu acha que a pessoa precisa para passar? Rapaz, disciplina. Disciplina? Eu ainda mais tendo em vista que tu disse que em um ano o cara não consegue passar no ITA ou no IME se ele quiser, não. Precisa de mais tempo. Mas só a disciplina não basta. O cara pode ser disciplinado como for, mas se ele pegar um livro ruim, se ele tiver um professor ruim, ele não vai conseguir passar. Eu gosto de falar para os meus alunos que não existe aluno ruim, existe professor ruim. Porque um bom professor, ele consegue estimular no aluno a vontade de aprender. Ele consegue desconstruir crenças limitantes. Muitas pessoas têm um bloqueio com a matemática e a física porque nunca foram estimuladas. Elas colocaram na cabeça delas que elas não são boas, não são da área de exatas, são de humanas. Não é para ela. Exatamente. E aí é muito mais fácil você acreditar nisso do que você assumir a autorresponsabilidade e falar, poxa, é só porque eu não peguei firme, é só porque eu não estudei de verdade. Porque quando eu estudar de verdade, eu vou aprender. Então, o bom professor, ele consegue estimular a vontade no aluno, porque o aluno tem que ter primeiro a vontade. Ele não vai conseguir melhorar se ele não tiver a vontade de melhorar. Se ele não tiver, pelo menos, um professor que mostre a utilidade daquela matéria. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é você procurar um bom material, um bom professor, um bom acompanhamento, que mostre para você tudo aquilo que você não aprendeu. Desconstrua essa imagem ruim que você tem da física, da matemática. E aí depois que você tem um bom material em mão, você precisa de organização. Você precisa aprender a ter rotina. Você tem que ter hora para as coisas. A pessoa que não tem hora para as coisas, ela fica refém dos seus próprios desejos. Você é um verdadeiro animal. Que dá vontade de comer, você come. Dá vontade de dormir, você dorme. Dá vontade de estudar, você estuda. Não dá vontade de estudar, você não estuda. Então, se você quer se diferenciar, você tem que controlar os seus próprios instintos. Tem gente que estuda quando quer. E essa pessoa provavelmente não vai passar nem em um ano, nem em 2 anos, nem em 3 anos. Então, é importante você ter um bom material e você estabelecer uma rotina. Você ter hora para as coisas. O que é rotina? É ter hora para comer, ter uma hora certa para estudar, ter uma hora certa para descansar. Não dá para você fazer na doida, qualquer hora, a hora que der vontade, do jeito que der vontade. Isso para tudo na vida, né? Para tudo na vida, para todo projeto que você tem que estabelecer um conjunto de metas, você tem que analisar um projeto a longo prazo para ver se é viável, para ver se faz sentido, para ver se dá tempo, e aí você fazia uma coisa certa. Eu tinha um amigo que ele não tinha muita organização, não era muito a favor da organização, e ele chegava no cursinho e todo mundo tinha na sua mesa os seus livros, suas apostilas, e ele deixava jogado assim em qualquer lugar. Então ele chegava, pegava as listas dele, jogava para cima, e aí a lista que ele pegava na mão, pronto, eu vou resolver isso aqui. Te juro que ele fazia isso. Então, isso não dá muito certo, né? Você precisa ter um planejamento a longo prazo. Eu sempre fazia, falando desse tópico, né? Que o primeiro tópico é rotina e cronograma, né? Então, eu sempre fazia, no início do ano, uma lista de coisas que eu consegui resolver, problemas que eu tinha e consegui melhorar. Por exemplo, esse ano eu comecei tendo muito problema em redação e agora já estou conseguindo tirar um 7. Eu tinha muito problema com física e agora eu já tenho uma base sólida. Então eu gostava de colocar numa coluna:
pontos em que eu evoluí para eu, de certa forma, ficar feliz com o meu avanço e também conseguir manter no nível alto aquilo que demorou para eu conseguir chegar no nível alto. Então, não queria olhar para a física que eu melhorei e falar, não vou mais estudar física porque agora eu já estou bom. Não, eu quero manter no nível alto. É legal ver minha nota de redação, minha nota de física que está crescendo e eu não quero que ela volte a diminuir. E na outra coluna eu colocava coisas que eu ainda preciso melhorar. E eu sabia que quanto mais carrasco eu fosse comigo mesmo, menos eu ia me frustrar no vestibular. Porque quando eu chegasse no vestibular e ele tentasse mostrar as minhas fraquezas, não ia ter. Porque ao longo do ano eu fui o meu próprio carrasco. Eu estava sempre analisando ali meus pontos fracos. Então eu fazia uma coluna de coisas que eu evoluí e coisas que eu tenho que evoluir. E aí eu fazia o meu próprio planejamento. Quando eu vou fazer um planejamento com um aluno, por exemplo, eu peguei um aluno que ele está fazendo mentoria com o professor Renato Brito, e ele me trouxe lá as semanas, né, porque o professor tem o curso dele dividido, se eu não me engano, em 24 semanas. E aí eu fui colocar lá para o aluno estudar. E aí ele me disse que tinha uma dificuldade absurda com cinemática. E sempre a física começa com cinemática. Só que o professor Renato tem duas frentes. Tem outra frente que é a termologia. Eu falei, faz o seguinte, estuda termologia e esse teu problema em cinemática é muito provável que seja um problema com matemática, com funções, com trigonometria. Tu vai dar o gás em matemática, vai aprender essa parte de aritmética, de matemática básica que tu tá fraco. E aí quando tu resolver aí livros mais básicos, né, até mandaram a pergunta para mim, Newton, eu quero resolver o problema na base. Pego o AREF, pego noções de matemática, que é essa coleção aqui, ele é muito bom. Então, resolve esse problema na base de matemática, aprende geometria plana, aprende trigonometria, aprende funções, aprende equações, e aí você depois volta para a cinemática. E aí você vai conseguir aprender cinemática. Então, é importante o aluno ter personalidade. Ele vai estar num curso que vai ter 10, 20, 30, 40, 100, 200 alunos. E a aula vai ser a mesma para todo mundo. E se ele não olhar aquela aula e começar a olhar para si também, perceber, poxa, não estou entendendo, preciso descer um degrau, ou tá fácil demais, preciso subir um degrau, ele vai ficar travado. É importante ele ter essa autonomia. Eu vejo que o aluno aprovado, ele tem muita autonomia, ele consegue olhar para aquela aula e ele absorver, filtrar o que é bom para ele. Ele não age no efeito manada, ele não fica refém do cronograma estabelecido pelo cursinho. Ele tem essa autonomia de ir atrás e adiantar muitos conteúdos. E é preciso adiantar alguns conteúdos, porque às vezes você está ali na lista e está muito fácil. E aí você fica esperando o professor entrar no novo assunto. Não, já começa o próximo. Então eu tinha um cronograma a longo prazo meu, que seguia mais ou menos a ordem do cursinho, mas eu gostava sempre de adiantar algumas matérias que eu sabia que era ruim. Então às vezes você está num curso de turma IME, que nem um aluno meu que semana passada ele disse que queria começar num curso muito famoso, IME. E eu falei, tá, mas tu tem uma base em física? Ele falou, não. Então tu vai pegar primeiro o curso do professor Renato. Faz um mês com o professor Renato. Aí ele fez um mês, gostou, achou legal. Ele era bom em física 1 e 2, né, mecânica, termologia, ondas, mas ele era ruim em eletricidade, que é o carro-chefe do Renato. Então ele foi lá, fez a parte de eletricidade, o professor Renato. Depois eu falei para ele, agora tu pega o aprofundamento em circuitos, que também tem no mesmo curso do professor Renato. Pronto, agora você está pronto para entrar na turma ITA. Porque quando você chega numa turma ITA, o nível é lá em cima, o sarrafo é lá em cima. Eles não vão dar aula para te ensinar, eles vão dar aula para aquele aluno que já é bom, aquele aluno que quase passou. E quem não é bom, que dê seus pulos. Que pegue um curso mais básico, que pegue um livro mais básico para depois conseguir acompanhar a aula. Então é importante tu ter uma rotina, um cronograma e também ter um método de estudo. Como é que tu estudava na época do colégio? Rapaz, era sempre... Não era antecipado, na verdade, era em cima das buchas. Em cima da hora. Exatamente. Estudava de véspera ali na prova. Estudava de véspera. Pois é, mas o que tu fazia? Tu resolvia questão? Resolvia as questões, né, do livro, da matéria do dia que era passado. Mas dava para resolver questão sem ter visto aula? Não. Pois é. Tem muita gente hoje em dia que fala sobre o estudo reverso, né? Tipo, não, estudar por questão. E a pessoa quer ir direto para a questão sem ter visto aula. Isso é muito por causa da pressa, né?
E, de fato, se você já tem um conhecimento teórico, você até pode ir para as questões. Mas se você nunca viu na vida, você tem que ver a aula. Quando a pessoa pergunta, Newton, é mais importante teoria ou exercício? É que nem eu perguntar assim, Yuri, tu prefere que eu corte teu pé ou tua mão? Né? Tipo, eu prefiro que não corte nenhum. Então, os dois são importantes. Você tem que ter um momento para a teoria. A questão é que a gente fica, às vezes, muito tempo preso na teoria, com medo de ir para o exercício e errar. Mas é exatamente o erro no exercício que faz você aprender. O que na tua opinião, Yuri, tu acha que é aprender? Aprender a adquirir conhecimento que você não tinha. Muito bom, muito bom. Pierluigi, professor Pierluigi, grande referência nessa área de aprendizado. Ele dizia que aprender é transformar informação em conhecimento. O que é informação? A informação é um código. É um número, é uma letra, é uma fórmula. Então o professor escreve lá no quadro F igual a MA. Isso é conhecimento? Não, isso é uma informação. Agora, quando você olha essa informação e você entende que existe uma relação entre a força e a aceleração de um corpo, e que o fator proporcional é a massa, e que essa força ela produz uma reação de mesma direção e sentido oposto no corpo adjacente, e que existe uma resistência ao movimento e que o corpo tende a manter esse movimento. Se ele está parado, ele vai ficar parado. Se ele está se movendo, ele vai ficar se movendo. Chamada inércia, esse F igual a MA passa a ter uma nova postura na minha cabeça. Eu passo a enxergar esse F igual a MA diferente. Então, eu preciso transformar essa informação que eu recebo em sala de aula em conhecimento, ou seja, uma ferramenta prática que resolve um problema da minha vida. Então, quando você estiver fazendo um exercício, olhe para aquela fórmula, olhe para aquele número e tente enxergar o sentido por trás daquilo. Ao invés de você simplesmente decorar uma fórmula, substituir os valores e chegar numa resposta. Isso que é aprender. Qual é o maior indício que você aprendeu? Tu sabe, Yuri? O maior indício? Tipo assim, que tu fala assim, poxa, consegui aprender isso aqui. Muita gente pergunta, como é que eu sei que eu aprendi? Quando eu resolvo só, sem precisar de um auxílio. Quando você faz sozinho, é isso? Isso. É um bom indício, mas o maior indício é quando você sabe ensinar. Então, se eu te perguntar aqui, Yuri, como é que eu uso esse softbox? Naquele dia eu te perguntei, né, um software para fazer edição de vídeo, tu me explicou várias coisas sobre vários softwares que eu não sabia. Você soube explicar, é porque você sabe. Quando eu chegava da igreja, às vezes minha mãe falava assim, como é que foi o culto? Eu falava, foi legal. E ela, foi sobre o quê? Rapaz, eu tava na igreja agora, eu não lembro. Então, no domingo seguinte, eu já chegava no culto e às vezes eu tava viajando aqui. E aí eu falava, caraca, minha mãe vai perguntar pra mim como é que foi o culto, tem que prestar atenção. Então eu comecei a perceber que eu aprendia quando eu sabia explicar. Então eu acompanhava aquele raciocínio que ele falava, o versículo, o contexto, a hermenêutica, né, a exegese, a aplicação nos dias de hoje, os problemas, a antropologia, a teologia. E aí, quando eu sabia explicar o que estava acontecendo e como aquilo impactava a minha vida, aí sim eu podia dizer que eu aprendi. E a mesma coisa é a aula. A mesma coisa é o exercício. Então, quando eu estou estudando, quando eu estou vendo ali um exercício, eu sempre penso, como eu explicaria isso aqui para um leigo? Como eu explicaria isso aqui para uma pessoa que quer aprender? Isso é aprender, é saber explicar. Está no topo da pirâmide do aprendizado. Na base, nos métodos mais passivos, você tem ler, ouvir, transcrever. O que é um método passivo, tu sabe? Um método passivo? Existem os métodos de estudo ativo e os métodos passivos. Acho que o passivo é quando ele não é, como é que eu posso dizer? Ele é intuitivo. O passivo é intuitivo? É. O passivo você não pensa. Então, tu é capaz, por exemplo, de me ouvir aqui e não pensar nada. Tu é capaz de ler um livro e não pensar. Muitas vezes a gente está lendo e a gente percebe, cara, eu não estou prestando atenção. Mas eu li. Eu sou capaz de transcrever e não pensar. Eu sou capaz de ouvir aqui tu falando e ir anotando sem pensar. Isso é um método passivo. O método passivo é aquele método que você não pensa. O método ativo você precisa pensar. Então, ler, ouvir e transcrever. Você não pensa. Por isso que você absorve pouco. Agora, quando você faz questão e erra, quando você pergunta em sala de aula,
Quando você fala em voz alta, quando você explica para alguém, você necessariamente precisa pensar. A informação não está vindo da aula e chegando no papel. Ela está vindo e ficando na minha cabeça. Então é por isso que aprender também é dito como escrever no cérebro. Às vezes a gente se preocupa em escrever na folha, mas não em escrever no cérebro. Às vezes a gente está tão preocupado em escrever, em trazer aquele conhecimento para a folha, que a gente não para refletir. Então, toda vida que um aluno meu pergunta, será que eu tenho que copiar toda a aula? Eu falo, rapaz, quer saber? Não copia nada. Preste atenção e elabora perguntas. Isso te faz aprender muito mais do que tu simplesmente anotar aqueles detalhes. Porque às vezes a folha está te fazendo ficar muito dependente. A folha te faz ficar muito preso à dependência. Tu escreve ali na folha, né, o conteúdo, porque tu tem medo de não decorar. Então agora que tu escreveu na folha, tu pensa assim, já está na folha, então não preciso guardar. Às vezes, ler e jogar fora a folha vai te fazer aprender muito mais do que tu escrever e ficar toda hora dependendo dela. Então, assiste a aula, escreve algumas coisas, escreve pouco. Eu sempre me limitava a fazer tudo em uma folha A4, porque daí eu treinava o meu poder de síntese. E eu gostava de dividir a minha folha mais ou menos assim. Eu dividia ela em 3 espaços. Eu vou mostrar para vocês. Então, eu dividia mais ou menos assim. Um espaço aqui na minha esquerda, um espaço na minha direita e um espaço embaixo. Aqui, no espaço maior, eu colocava o que estava no quadro, o que o professor falava, o que ele ensinava, né? O grosso eu colocava aqui. Aqui, o que eu colocava? Eu fazia meio que uma anotação de palavras-chave para que depois que eu terminasse a aula, eu fosse lendo as palavras-chave e eu conseguisse explicar para alguém. E na parte de baixo, eu escrevia dúvidas, porque muitas vezes tem gente que tem vergonha de perguntar ou não consegue fazer todas as dúvidas pro professor, porque eu sabia que criar dúvidas ia me fazer pensar. Então, por exemplo, se ele fosse dar uma aula sobre transferência de calor e ele me falasse sobre as 3 formas de transferir calor, nessa aba de palavras-chave, eu iria escrever condução, e condução a gente tem que falar sobre lei de Fourier, a gente tem que falar sobre contato, transferência de energia cinética, e aí eu já ia colocar lá, condução, lei de Fourier, contato, energia cinética. Essas palavras-chave, quando eu terminasse a aula e lesse, eu já ia conseguir montar um raciocínio. E convecção eu ia ter que falar sobre densidade, um fluido mais quente, ele é mais volumoso, menos denso. Um fluido mais frio, ele é mais denso, menos volumoso, por isso que o frio desce. A fórmula matemática que rege a convecção, a gente não estuda no ensino fundamental nem médio, mas a gente estuda na faculdade, que é a lei de Newton-Raphson. A convecção é um fluido que passa por cima de uma superfície e absorve ou transfere calor. E a radiação? A radiação, ela é fruto das ondas eletromagnéticas que fazem os corpos vibrarem e ela não precisa de um material condutor. Por isso que ela se propaga no vácuo. E a lei é a lei de Stefan Boltzmann. Então, todo fenômeno físico, né, que você estudar, você vai ter que se preocupar em 3 coisas. Qual é o fenômeno da natureza que eu estou estudando? É a transferência de calor? É o movimento dos corpos? É a causa do movimento dos corpos? É a gravitação? São os fluidos? É a pressão? Você vai ter um modelo teórico, uma teoria que explica aquele comportamento e tenta prever resultados, e um modelo matemático, que é uma fórmula. Então, eu fazia a minha anotação assim, bem simples, desorganizado, de certa forma. Eu não me preocupava muito com cores, nem com simetria, porque se eu me preocupasse muito com isso, eu ia tirar o foco do conhecimento. O foco ainda era saber explicar no final. E depois do método, o que a gente tem? A gente tem técnica. A gente precisa de técnica. Porque a pessoa que sabe fazer todas as questões do ITA, do IME, da EFON, ela não passa se ela não conseguir fazer rápido. Se ela não conseguir escolher as melhores questões para começar. Tem questões que você olha na prova e você fala, cara, não vai dar tempo de fazer essa questão inteira. Que é muito melhor você fazer outras 3 fáceis. Então a pessoa tem que ter essa técnica, tem que ter essa capacidade de ser rápido, escolher bem, uma estratégia de prova. Então isso tudo você desenvolve quando você, já dominando o assunto, volta para revisar ele.
volta para fazer uma lista de questões, seja ela temática, seja ela com assuntos variados, simulados. Então, passar no vestibular em um ano exige rotina, exige método, exige técnica e exige análise. Poxa, é um plano, né, complexo, não é uma coisa simples que você chega, assiste a aula e vai embora. Porque quem chega, assistir a aula e vai embora, não passa. Tem que ter um plano estratégico, a pessoa tem que fazer, porque você está lutando contra o tempo. Você falou para mim que queria passar e queria passar rápido, quer passar em um ano. Então você tem que contar muito bem o que você vai fazer cada dia da semana. Você vai ter muitas vezes que abrir mão ali de finais de semana. Eu lembro que quando eu estava no cursinho, a minha rotina era acordar às 6 horas, ir para o colégio, chegava lá às 7h30, eu fazia uma devocional. Das 8 às 12 eu estudava, fazia uma pausa ali 10 e pouco para tomar um café, daí ia almoçar, 1h30 tinha aula até 8h30 da noite. 8h30 até 10 horas ficava estudando um pouco mais leve, mas ficava estudando. Alguns dias na semana, nesse horário da noite, eu ia para a academia, quando a matéria estava em dia, que era raro. E aí no final de semana tinha simulado e eu ia para a igreja no sábado à noite e no domingo à noite. Às vezes eu ia almoçar com a família, assim, no domingo. Então essa era a minha rotina, era uma rotina puxada, foi uma rotina de muitos sacrifícios, que eu não me arrependo, porque tudo que eu tive que abrir mão na minha adolescência, eu tive que abrir mão de jogar, não tinha um bom videogame, não tinha um bom computador, tive que abrir mão de sair com os meus amigos, tive que abrir mão de ter que acompanhar os jogos e esporte. Eu amo esporte, tive que abrir mão de acompanhar todos os esportes, eu queria acompanhar a Fórmula 1, basquete, futebol, luta, tudo. Eu queria poder me engajar em outros esportes, queria aprender outros esportes, tive que abrir mão. Morri por isso? Não. Mas eu também nem tinha condição financeira e nem ia ter paz para aproveitar a minha vida enquanto eu não alcançasse algo relevante, enquanto eu não deixasse de depender do dinheiro do meu pai. Então, eu não ia ter paz para isso. Eu preferi sacrificar o meu tempo ocioso para estudar e hoje que eu construí um patrimônio, que eu tenho um trabalho que eu gosto de ensinar, tenho uma empresa, eu dou mentoria, hoje eu consigo jogar bola, fazer surf, andar de skate, sair com minha família, meu filho nasceu há 2 semanas, consigo aproveitar a minha vida de verdade, consigo acompanhar todos os esportes que eu gosto, assistir todas as séries, assistir todos os filmes que eu quero, viver minha vida, viajar, né, e não morri por isso. E faria tudo do mesmo jeito. Valeu muito a pena. Tem uma época da nossa vida que a gente tem que sacrificar. Tem época da nossa vida que é de compressão, que é de sacrifício, que é de casulo, de você falar assim, cara, não vou fazer mais nada além de estudar. Vou ficar com as pessoas que eu amo, minha família, vou servir a Deus, vou cuidar da minha saúde física e mental. Mas vou abrir mão de tudo que é supérfluo. Rede social, festa, bebida, sair com os amigos. Vou ter momentos de lazer reduzidos. Lazer é importante. Eu tinha. Todo dia eu via um episódio de série enquanto eu jantava. Das 11 à meia-noite eu assistia ali um episódio de Friends, um episódiozinho de anime, enquanto eu estava jantando. Mas esse era o meu lazer. No domingo à noite eu saía, sábado à noite também. O resto do tempo era estudando. Porque eu queria construir algo. Eu precisava conquistar alguma coisa que fosse minha marca. Eu não era bonito. Eu não sabia fazer dança do TikTok. Né? Eu não era famoso. Eu não era herdeiro. Eu não sabia jogar bola. Eu tinha que estudar. Ontem o cara me perguntou no Instagram: rapaz, será que compensa ir para a faculdade? Nessa época aí de marketing digital, que o pessoal fica rico da noite para o dia, faz 6 em 7. Né? Será que compensa ter faculdade? Claro que compensa, pô. Porque na faculdade, mostrei um gráfico que mostrava o salário médio das pessoas que concluíram o ensino fundamental apenas. Era menor do que as pessoas que concluíram o ensino médio apenas. E o salário de quem se formou em alguma faculdade era maior, estatisticamente. A questão é que muitas vezes a gente pega casos pontuais. Se você olha, por exemplo, um jogador de futebol que ganha 200 milhões aí de reais por ano, você está pegando um caso pontual. Você acha que todo jogador ganha isso? Quantos jogadores ganham 2.000, R$1.000 por mês? Futebol é o vestibular mais difícil da Terra. Então, quando você pega casos pontuais, pessoas famosas que conseguem dinheiro, pessoas que trabalham na internet que conseguem dinheiro, você não pode tomar como referência. É um caminho muito mais incerto. Agora, se você se forma na faculdade, eu garanto que você vai ter um emprego.
A menos que você seja uma pessoa que não sabe se comunicar, que você seja uma pessoa que não é proativa, que durante a faculdade inteira você não teve um networking, você não foi atrás de fazer contatos. A faculdade vai te proporcionar uma estabilidade, mas cuidado, você vai ter um salário, só que ficar preso nessa estabilidade pode te fazer ficar naquele mesmo patamar de vida para sempre. E eu falei lá, faculdade é importante, mas você precisa ir além. Você tem que adquirir conhecimentos extras. O que é isso? É buscar aprender uma outra língua, é estar sempre se atualizando sobre novos softwares, é não restringir o seu conhecimento ao que você aprendeu em sala de aula, é fazer bons contatos durante a faculdade, não ser aquele cara chato que na faculdade não conversa com ninguém, que depois que sai da faculdade não entra em contato com ninguém. Então eu estou sempre entrando em contato com amigos meus, conversando com outras pessoas da minha área, que é a área de educação, conversando, fazendo networking com outras pessoas que trabalham com essa parte de multimídia, porque eu preciso estar aprendendo, eu preciso estar me atualizando. Se você acha que vai estudar para passar no vestibular e depois nunca mais vai precisar pegar no livro, sinto muito, você vai se tornar um profissional obsoleto. E pode ser que você não consiga um emprego. Se você quer ficar rico, saiba que você vai trabalhar muito. Se você não quer trabalhar muito, não fique rico. É melhor para você. Você vê, por exemplo, tem pessoas que são pobres e são felizes. Você vê o pessoal lá que está na favela, está lá morrendo de feliz. Por quê? Porque eles estão numa vida acomodada, mas é o que eles querem. É o que eles almejam. Para eles, felicidade é poder fazer uma feira e comprar as coisas no final do mês, ver que não está devendo nada, ter o nome limpo. O pobre adora ter o nome limpo. O empresário é que não está nem aí para ter o nome sujo, cheio de dívida. Né? Então, cada um com o seu plano de vida. Se você não quer trabalho, não se torne uma pessoa rica. Não se torne uma pessoa rica porque você vai trabalhar muito. Quanto mais dinheiro você tem, mais você trabalha. Olha o professor Renato aí, está cheio do ouro, mas ele também não para. A gente está tentando marcar um podcast com esse cabra e ele não tem tempo. Trabalha demais. Ontem era... Não, domingo, perto do Natal, cara, estou entrando ao vivo agora, pessoal. Todo dia ele está ao vivo, trabalha muito. Então, se você não quer ganhar dinheiro, então, se você não quer trabalho, se você não quer... Peraí, me perdi. Se você não quer trabalhar muito, não fique rico. Não fique rico, porque quanto mais dinheiro, mais trabalho. Mais trabalho para você. Tá? Gente, às vezes toca o telefone porque a gente está aqui na Bestseller. Então o pessoal fica ligando, pedindo livro. Se você quer encomendar aí o seu livro para a sua preparação, para te levar até a aprovação nos vestibulares mais difíceis do país, é só entrar em contato. Manda sua dúvida. A gente está ao vivo agora no Instagram, que daqui a pouco o Yuri vai ler aí para a gente sanar as dúvidas da galera. Tá bom? E o que mais? O último ponto é o emocional. A pessoa tem que ter um emocional forte. Yuri, tu acha que tu é um cara que sabe lidar bem com frustração? Já tive muita dificuldade, mas hoje, graças a Deus, tenho lidado melhor. Cara, eu já quebrei muito a cara. E chega aquele momento que nem dói mais, né? Ser adulto é você ter hora marcada para você chorar, né? Ah, não, das 12 às 12h30 eu posso chorar aqui, beleza. Passou meu tempo agora, enxuga as lágrimas e vai resolver problema. Porque quanto mais velho você fica, você vai aprendendo a não levar tão a sério os problemas, sabe? Não dá pra você perder seu sono por causa de problema bobo. Você tem que ter um emocional forte. Você tem que aprender a olhar para um problema como algo que vai ser engrandecedor para a sua vida, como algo que vai te deixar mais forte. Dentro da faculdade você aprende muito bem a lidar com essa frustração. Você estuda e tira nota baixa. E aí você não pode deixar isso te abalar, porque não vai ser a última nota baixa que você vai tirar. Se te abala, você é reprovado. Você não quer mais estudar. Isso vem muito da nossa cultura de fragilidade. Isso vem muito da nossa educação punitiva. A gente tem medo de errar, com medo da punição, mas é o erro que faz você aprender. Então, se a gente soubesse aproveitar bem os nossos erros e fracassos para extrair deles conhecimento, a gente não errava mais. Só que a gente erra e aí usa aquilo para fugir. A gente começa a fugir. Poxa, eu fui mal em matemática. Aí, em vez de eu estudar mais, você pensa, não vou estudar matemática, porque se eu estudar matemática eu vou mal, né? Na prova, vou estudar física. Então, a gente precisa encarar nossos medos e ver os problemas como algo que vai fortalecer.
desenvolver uma verdadeira antifragilidade. E existem diversos perfis de aluno nesse contexto de estudo. Tem um perfil que tem 100% do tempo dedicado ao estudo. Tem um perfil que tem que conciliar o estudo com o trabalho. Eu vejo que, geralmente, quem estuda para o ITM tem o tempo 100% dedicado ao estudo. E se você quer passar no ITA e no IME e não tem ali o tempo 100% dedicado ao estudo, eu recomendo que você comece a estudar, não espere, tá? Porque eu tive amigos que estavam em um momento da vida em que eles tinham que estudar e trabalhar, e o que eles fizeram? Trabalharam, juntaram dinheiro para que eles pudessem ter um ano dedicado só ao estudo, integralmente. Então, o que dá para fazer? O cara que estuda e trabalha e quer passar no ITA, ele vai começar a descer o padrão de vida, às vezes ele precisa contribuir nas contas de casa. Tenta economizar e guardar um dinheiro, e nisso vai estudando, fazendo a tua base. Às vezes vai demorar 1, 2, 3 anos para você passar na primeira fase, mas depois que você passa na primeira fase, você recebe bolsa em cursinho. E aí, com o dinheiro que você acumulou, você consegue se sustentar em outra cidade. E aí você consegue passar, muitas vezes, em 1 ano estudando no cursinho. O cara que veio de uma realidade menos abastada, de vulnerabilidade social, muitas vezes passa no vestibular do ITA muito mais rápido porque ele aprendeu a sofrer. Ele tem uma tolerância maior ao erro. Enquanto que o cara de condomínio, ele acaba se naturalizando com a facilidade. Ele sempre recebeu tudo que ele queria. E aí, quando ele vê uma frustração, ele não entende. Ele fica com raiva. Então, você que está numa condição mais abastada, tome cuidado para as facilidades proporcionadas pelo dinheiro não te deixarem mole, não te deixarem pouco tolerante à dificuldade. É possível passar estudando e trabalhando? Com toda certeza. Só que você não pode se frustrar caso você não passe 1 ano. Porque é uma concorrência desleal. Enquanto tem gente que tem 100% do tempo dedicado ao estudo, você tem que dividir com estudo e trabalho. Então, aprenda a lidar com a frustração da reprovação. E não desista do seu sonho, porque vestibular a gente faz até passar. A gente não faz para passar. A gente faz até passar. Porque em 1 ano às vezes não dá, mas 2 anos talvez, 3 anos com certeza, né? E eu queria falar um pouco sobre saúde mental. Saúde mental eu acho que é uma das pautas mais importantes que é negligenciada nesse meio. Muitas vezes é visto como frescura, mas a saúde mental ela é fruto de problemas que foram... A deficiência na saúde mental é fruto de problemas não resolvidos. Então, às vezes o aluno está num contexto de cursinho e ele nunca foi atrás de um psicólogo porque tem pais que acham que não precisa. E aí ele desenvolve uma ansiedade, uma depressão e, quando não cuidadas, se transforma em uma síndrome do pânico, problemas às vezes irreversíveis e algo que você não pode descuidar. Não é porque você está acostumado com um estilo de vida mais agressivo, no sentido de estudar uma carga horária alta, digamos que os alunos militares, eles são um pouco mais resistentes que os alunos de medicina. Os alunos de medicina, eles estudam um pouco menos por causa do nível do vestibular. E o aluno militar está acostumado a tomar café o dia todo, vir à noite, e acaba negligenciando a saúde mental. E até os 20 anos não aparecem indícios de depressão e ansiedade. Mas quando você entra na faculdade e você percebe que a pressão é muito maior, começam a surgir os primeiros problemas. Então, não espere o problema ficar mais grave. Cuide desde agora. Estude, mas cuide da sua saúde física, faça uma atividade física, faça terapia. Tenha alguém para compartilhar os seus medos, os seus anseios. Tenha um psiquiatra que cuide de você. Nilton, não tenho dinheiro, vai para o SUS. No SUS, ele oferece atendimento psiquiátrico, atendimento psicológico. É só você entrar lá na fila, faz o cartão do SUS. Eu sei que não tem uma disponibilidade tão grande, mas se você for atrás, você consegue agendar. 1 vez a cada 2 meses, 1 vez no mês. Já é alguma coisa. Mas não use como desculpa que você não tem dinheiro. Procure métodos de ajuda. Profissionais, todo profissional de terapia tem vagas que são um pouco mais baratas, vagas sociais que eles chamam. E muitas vezes o estudante que está
no início da sua carreira, estudante de terapia, de psicologia, ele oferece vagas mais baratas. Então, vá atrás e invista na sua saúde mental, porque isso vai fazer diferença quando você entrar na faculdade. A gente fica tão abismado, tão focado em querer entrar na faculdade que a gente esquece de cuidar da nossa saúde. Isso eu cuido depois. E a gente entra e aí continua deixando para depois, porque agora tem a demanda da faculdade. E aí o resultado surgir um problema que às vezes vai te invalidar por 1, 2 anos. Dentro do ITA eu tive. Eu tive 2 anos em que eu tive que parar porque eu estava tendo problemas mentais, problemas relacionados à minha vida, à vida da minha família. Meus pais se separaram, desenvolvi ansiedade, depressão, síndrome do pânico, desenvolvi coágulos no meu corpo. Então minha saúde ficou muito debilitada porque eu deixei de lado. E hoje eu bato muito nessa tecla porque eu vejo que as pessoas, elas são obsessivas pela aprovação. E às vezes sacrificam a própria saúde e não vale a pena. E você nem precisa. Não é uma boa troca, minha saúde física e mental pela aprovação. Na verdade, se você estiver cuidando da sua saúde física e mental, as suas chances de passar são muito maiores. Beleza? Eu queria abrir para o pessoal mandar dúvida aí. Tem alguma dúvida aí do pessoal, Yuri? Tem algumas aqui. Aqui no Instagram o pessoal tá comentando também. Deixa eu ver aqui o que o pessoal mandou aqui no Insta. Professor Renato Brito. Esse cara é bom. Professor Renato, apareça por aqui, rapaz. Tanto tempo que a gente quer marcar um podcast, arranja um tempinho na sua agenda para nós. Professor Renato, ele vai gravar um podcast com a gente, vai contar um pouco sobre a história dele. Ele tem muita história legal. Eu conversei muito com o professor Renato. Quando eu estava no ITA, eu passava pelos desesperos, eu mandava mensagem para ele. Ele passou muito perrengue lá, porque eu sou da engenharia mecânica, ele é da engenharia eletrônica. E a engenharia eletrônica é a mais difícil, tem os professores mais carrascos. Manda aí, Yuri. O Gabi Momentes é o nick dele aqui. Ele perguntou: tô no 8º ano e quero começar a me preparar para o vestibular. Começo por onde? Perfeito. Você vai começar pelo embasamento. Você precisa aprender equações, produtos notáveis, fatoração, conjuntos numéricos, operações matemáticas básicas. E depois que você aprender essa parte, você pode pegar a coleção de noções de matemática. Então, eu separei alguns livros, vou mostrar aqui, que são para quem está começando, para quem está ainda no ensino fundamental e quer iniciar essa trajetória, para quem está começando no ensino fundamental e quer iniciar essa trajetória para as escolas militares, tá? Então tem esse livro aqui, que é um livro onde ele vai passar exatamente por esses pontos: números, equações, proporções, porcentagem. Então isso aqui para quem está no ensino fundamental, tá bom? Se você está no ensino médio e é do universo Itaim, pode pegar o Rufino 0. Depois que você resolver esse problema do ensino fundamental, você vai para o AREF, noções de matemática, pode pegar essa apostila de embasamento em geometria plana também, tá? A coleção do AREF é muito boa, recomendo demais ela para quem está começando aí no ensino médio. O que mais? Outra pergunta aqui do Vini Farias: livro ou material para estudar as 3 geometrias do zero ao Itaim? Beleza. Geometria é uma pedra no sapato de muita gente e eu estudei geometria plana pelo Matemática Elementar, mas é um livro muito técnico. Eu prefiro que você pegue a coleção do AREF. Então, se é o seu primeiro contato, pegue o AREF número 5, geometria plana. Depois pegue o AREF número 6, geometria analítica. E depois pegue a segunda parte do AREF número 5, que é geometria espacial, tá bom? Então, primeiro contato com geometria plana, AREF. Aprofundamento, livro do Rufino, tá bom? Os livros do Rufino já vão ter um nível mais alto. É um livro que ele não é fácil, é um livro difícil. É um livro que vai te levar para o nível Itaim. E dos 3 livros do Rufino que abordam geometrias, o meu preferido, com toda certeza, que eu fiz até o ranking essa semana e eu coloquei no topo, é o livro de geometria analítica. Porque é difícil você achar um livro de geometria analítica bom e aprofundado. A maioria dos livros vai abordar
reta, triângulo e circunferência com qualidade e vai deixar cônicas em segundo plano. Por quê? Porque cônica só cai no Itaime. Cai algumas questões na EFON, mas no vestibular tradicional não cai. Na UES até cobra, mas nada aprofundado. Então, só os livros voltados para o Itaime mesmo é que abordam, e esse livro aqui, ele não fica abaixo de nenhum livro internacional. Esse livro aqui é suficiente. É o meu livro favorito. Newton, quero melhorar em geometria analítica. Compra sem medo esse aqui. Beleza? Tem mais, Yuri? Na verdade, não, mas tem umas pautas que a gente tinha separado outra vez, e aí eu acho que uma delas é interessante a gente trazer para cá. Com certeza. Até falou que o Renato era da parte da engenharia eletrônica. A pergunta tá de um jeito aqui, mas eu vou até incrementar ela. O que é a engenharia eletrônica e por que ela é a mais difícil do ITA? Perfeito. A engenharia eletrônica, ela vai abordar tanto a parte de computação, você vai ter um curso de programação, você vai aprender algoritmos, você vai aprender estruturas de dados, você vai aprender a trabalhar com Arduino, Raspberry, você vai aprender a se comunicar com o computador, você vai aprender matemática computacional, a aprender a trabalhar com MATLAB, você vai aprender diversas linguagens de programação, mas você vai aprender muito a parte de hardware e circuitos. Então você vai aprender a se comunicar com dispositivos eletrônicos e construir sistemas de controle. Por que é tão difícil a engenharia eletrônica? Porque ela tem uma matemática muito pesada. Tem matéria de eletrônica que não tem número, é só letra. Letra, 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 letra. É uma matemática muito aprofundada. Ela é difícil por causa da matemática. E a engenharia eletrônica, ela vai trabalhar com a transmissão e a recepção de informação. Então pensa, por exemplo, eu quero construir um drone. Como que o drone vai obedecer às minhas informações? Então, eu vou mexer um dispositivo para o drone se mover. Essa informação, ela numa fração de segundos, vai ser transmitida por um sinal que é composto por zeros e uns. Um código gigantesco de 32 dígitos que só tem zeros e uns. E aí, essa informação na fração de segundos é recebida lá e o drone entende que ele precisa se mover. Só que esse drone tem uma câmera e essa câmera tem um estabilizador e ela não pode mudar a imagem, né? Se o drone vai para frente, ela não pode fazer assim. Ela se mantém assim, o drone gira, tem que levantar para as hélices forçarem, né? E aí, eu preciso ter um dispositivo sensor que vai transmitir para mim qual é a altura, a velocidade, a temperatura, a angulação da câmera. E também tem um dispositivo sensor que garante que ele obedeceu exatamente o meu sinal. Tudo isso numa fração de segundos. Então, a eletrônica, ela trabalha com muitas coisas. Eu diria que é uma das engenharias mais abrangentes, com essa transmissão de sinais, com as informações que fluem no circuito e com a programação. A programação é a comunicação. Da mesma forma que a gente se comunica com o português, o computador se comunica com zeros e uns. Ele usa diversas linguagens, Python, C, C#, Java, e dentro dessas linguagens, digamos que as letras, né, do português A, B, C, as letras do grego alfa, beta, gama, as letras dessa linguagem de programação, linguagem C, linguagem Java, linguagem Python, é o binário, zeros e uns, códigos gigantescos de zeros e uns. Então, é uma engenharia muito complexa, muito difícil e muito aprofundada. Só entra na engenharia eletrônica realmente quem é muito bom. Entendi. Beleza? Acho que por aqui é isso. Show! Gente, foi um prazer. Eu gostei muito desse modelo. Sempre que vocês quiserem, podem me chamar. É uma honra para mim estar aqui. E eu espero próximo podcast bater um papo aqui com o professor Renato, que é um cara muito requisitado. A gente vai tentar achar um espacinho na agenda dele. Vamos desmarcar todos os compromissos dele e falar, professor, você vai vir para cá para conversar com nós, contar a sua história. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um mutirão, porque aí, vocês chamando, ele não vai conseguir negar, tá? Todo mundo que está vendo esse vídeo agora, vai lá no WhatsApp do professor Renato e vai falar assim, professor Renato, grava o podcast.
Você que está vendo no YouTube, comenta aí embaixo, professor Renato grava o podcast. Quando encerrar esse vídeo, você vai lá no Instagram da Bestseller e vai comentar, professor Renato grava o podcast. Vai no Instagram do professor Renato Brito e escreve, professor Renato grava o podcast, para convencer ele a vir. E não deixe de se inscrever no canal, dar o like e entrar no Física com Renato Brito, viu? Que é o melhor curso de física do país, a melhor mentoria para você que quer evoluir em física. Todos os meus alunos, sou professor também, todos os meus alunos que entraram no Física com Renato Brito passaram e indicam a física dele. Porque ele é um professor muito didático, é uma didática acima da média. Você vai conseguir aprender física. Se você vê a física como vilão, se você nunca aprendeu, dê uma chance para o professor Renato e você vai se surpreender. Beleza? E não deixem de aproveitar as caixinhas de perguntas que a gente vai soltando, porque às vezes o Newton vai respondendo lá no Instagram, mas dependendo das perguntas a gente pode separar para estar trazendo aqui como a gente fez nesse episódio. Exatamente. Aguardo vocês no próximo episódio. Valeu, gente. Um abraço. Fiquem com Deus.